Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Raio X da Comédia. Hoje tem um episódio especial com o meu praticamente contemporâneo da comédia. Acho que a gente passou pelas mesmas etapas aí. Sim, sim. E meu xará também, Daniel Sartório. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui nesse belo programa. Belo programa, aceita elogio, meu. Comediante não é bom de aceitar elogio, né? A gente acha que o cara vai zoar logo em seguida. Que isso? Ô, Sartório, pô, tem várias coisas pra te perguntar aí, e a gente começa o programa sempre perguntando do começo, certo? Então eu queria que você falasse um pouco como que foi a sua infância na sua casa, qual que era a dinâmica, como que rolava a relação entre você e seus pais, como que rolou isso aí? Cara, minha infância foi uma boa infância. Eu venho de uma família meio esquisita, assim, né? Uma família de acadêmicos, né? Minha mãe é química, o meu pai ele é engenheiro florestal. Os dois estudavam muito e eles me impunham muitas coisas, assim, né? E eu acho que a minha esquisitice vem um pouco deles. Então, por exemplo... lá em casa todo mundo era vegetariano, então a gente também era vegetariano, era obrigado a ser, né? Numa época que nem se falava muito disso, né? Exatamente, minha mãe era macrobiótica, a gente era todo esquisito, assim. Éramos também espíritas, então eu sempre fui tipo o único da minha sala que não era católico, o único da minha sala que não era carnívoro, então eu sempre fui muito diferente, assim, né, nesses aspectos, né? E meus pais, por eles serem acadêmicos, eles tinham essas decisões de... Por exemplo, o meu pai, quando era muito novo, ele largou o emprego dele porque ele decidiu que ele queria ter um doutorado. Aí ele largou o trampo dele, que ele ganhava relativamente bem, para viver numa bolsa de doutorado em Viçosa, na cidade que eu nasci. E a gente foi para uma casa muito pequena para morar e ele vivia basicamente com uma bolsa de doutorado. E ele vendeu o carro dele para poder comprar um computador, saca? Uhum. E foi tipo o primeiro computador da cidade. Certo. Uma loucura, assim. Ele ia de bicicleta para casa. E eu acho uma decisão muito interessante, assim, porque ele precisava do computador para conseguir terminar o trabalho dele do doutorado. E desde então eu tinha um computador em casa. Eu nunca tive um videogame, mas eu tinha um computador em casa. Sei. O que era uma merda, porque tipo, o computador na época não dava pra fazer nada. Só que aí quando a internet chegou, foi tipo o primeiro aspecto de liberdade que eu tive. Porque minha mãe é super intelectual, assim, minha mãe gosta de filme iraniano, saca? Sei. Então ela acha tudo idiota. Tudo idiota. Ela acha stand-up idiota, ela detesta. Mas ela não deixava assistir Chaves, por exemplo. Mas aí as coisas que eu assistia na TV era por exemplo, MASH. Você lembra de MASH? Acho que sim, é uma série. Uma série americana de humor sobre a Guerra da Coreia. Não? Eu assistia umas coisas, TVE, assistia TV Cultura. As coisas que eu achava engraçado na TV era tipo Eu gostava dos monólogos do Arnaldo Jabor no Jornal Nacional, saca? Então eu sempre fui muito esquisito, assim. As coisas que eu achava engraçadas eram muito esquisitas. E quando a internet chegou, eu fui muito abençoado, assim, de ter internet em casa desde sempre. Então, tipo, todo sábado e domingo, que era o momento que a internet era de graça, eu tinha acesso à internet. Eu comecei a procurar coisas, eu comecei a fazer sites, eu comecei a fazer, tipo, meu primeiro site eu fiz na quarta série, que era coisa de, tipo, eu acho que foi, tipo, 96, 97, que era um site que chamava Dever de Casa, que era um site que eu pegava as tarefas de casa que eu já tinha feito, eu subia no site. Sei. E tipo, a galera podia pegar. E, tipo, tarefa de casa sobre isso. Eu tava lá, era tipo uma mini Wikipédia, assim. Sei, caralho. E eu levava pro servidor chamava Homenet lá de Viçosa, eu levava no disquete. Então eu já tinha esse interesse. Aí depois eu fiz um site que chamava, tipo, coisasinúteis.dk3.com. E esse site eu juntava memes da internet e colocava lá, sabe? É porque nem era meme, né? Então. Era meio uma coisa meio mortadela, assim, meio... Total isso, total.
mas eu não tinha essa pegada de, tipo, escrever nada original, fazer nada original. Eu só pegava e montava. E a gente tinha... O meu pai, ele sempre foi, tipo, contador de causa, e a minha mãe sempre foi crítica. Minha mãe, ela é muito engraçada, mas ela é aquela pessoa que fala as coisas engraçadas meio que para criticar. Sim. Eu acho que eu tô mais do lado da minha mãe do que do lado do meu pai. Meu pai é o contador de causa clássico que tipo, os causos sem palavrão, sabe? De tipo, o caipira tava lá, e a minha mãe é mais tipo, apontando problema nos outros. Sim. Então eu acho que eu sou meio que a união dos dois. Sim. E a gente mudou muito de cidade também, então que isso me ajudou muito a me desprender, assim, das coisas, das pessoas. Então eu acho que a minha infância, ela foi muito diferente por causa disso, dessas mudanças de cidade, desses aspectos de tipo... Pô, meu primeiro bicho de estimação foi um bicho da seda, saca? Que absurdo, cara. Era umas loucuras, eu queria um cachorro, minha mãe me deu uma porra de um bicho da seda. Mas qual que era a ideia? Dar um nome e aí... Então, você vai ter um bicho que não faz nada, que vai crescer, não vai fazer nada e vai virar uma borboleta feia que vai te abandonar, sabe? É isso que você vai ter. E a gente tinha essa vida, E aí eu fui crescendo assim, eu fui fazendo essas loucuras. Você consegue ver na sua infância todos... Porque assim, uma coisa que a gente sempre fala, assim... É que a comédia, a sua estranheza vira um superpoder no palco, Sim. né? Você consegue ver, identificar, tipo, as estranhezas se refletindo no palco? Até no seu jeito de pensar comicamente, de repente. Com certeza, eu acho que, tipo, quando você é criança e você entra na escola, você quer ser igual a todo mundo, né? Você lembra da primeira piada que você se identificou, assim, que você gostou pra caralho? Que eu ouvi e gostei? Puta, cara, acho que não. Você lembra? Eu lembro que foi uma piada, assim, que era muito nonsense. Que era uma piada que eu achava até que eu tinha inventado, só que eu ouvi ela em inglês, que era uma piada assim, tipo, o que é verde e tem rodinha? Grama. Eu menti sobre a rodinha. Era essa piada. É uma piada muito nonsense, sabe? Sei. E eu contava, a pessoa não ria, e eu, você não entendeu, eu adorava essa piada. E eu sempre fui assim, e eu tinha um certo orgulho de ser um outcast, assim, de ser de fora, sabe? Na minha jornada na escola sempre foi desse jeito, tipo, eu estudei numa escola católica de freira, assim, né? Eles tiveram lá uma época que foi um torneio desses de esportes nacional, assim, sabe? Foi gente do Brasil inteiro para jogar. Imagina isso, um monte de adolescente do Brasil inteiro para jogar esportes lá. Falei, porra, eu quero participar desse evento, né? Aí eles falaram, não, você é gordo e horrível, você não vai participar de nada, sai daqui. Aí eu falei, como assim, não vou participar, né? Aí eu organizei um campeonato de porrinha. Vocês sabem o que é porrinha? Não tenho a menor ideia. Porrinha é um esporte de bar que você pega 3 palitinhos, aí você começa a partida com 3 palitinhos e você coloca 3 na sua mão, você pode colocar quanto você quiser, de 1 a 3. Aí vocês colocam assim, você simula quanto você tem. Aí você faz a soma, se você acertar o número, você tira um vencedor, ganha, né? E eu organizei um campeonato ilegal durante o evento, eu fiz um troféu, eu fiz as artes no Photoshop, no Paint, eu acho, não era Photoshop. E eu dei um prêmio de R$50 na época, que era muito dinheiro. Assim, era muito dinheiro. R$50 dava para comprar, 50 salgados, que é a minha métrica da época, né? E eu causava o caos, E aí assim. a galera rolou esse negócio. Rolou pra caralho. Entre os seus amigos. Entre a galera que eu não conhecia, até a uma galera de X. fora. Foram chaves, foram 36 pessoas. Caralho. E eu sempre fui um agitador, Eu fui convidado a me retirar já de escolas por causa disso, porque eu causava, assim, a gente fazia... Eu tinha um grupo de amigos que toda sexta-feira a gente ia na casa de um amigo nosso que tinha equipamentos audiovisuais, a gente filmava coisas, sabe? A gente filmava uns filmezinhos
com efeitos especiais de práticos, assim, sabe? De comédia, que eu vi o documentário do Hermes e Renato, e era tipo o que a gente fazia, saca? Sei. A gente, vamos fazer a gente colocava um amigo nosso para descer uma rua de Velotrol, para ele se jogar, aí depois a gente filmava a operação, aí colocava uns isopor, umas furadeiras, e fazia uns esquemas com umas seringas e uns canos para jorrar sangue. A gente fazia um monte de coisa legal, cara. Só que é aquilo, né? A gente não tem nenhum artista na família, então a ideia de fazer algo artístico era muito absurda. O caminho natural para mim seria, tipo, estudar engenharia, igual meu pai fez. Só que aí o mais próximo que deu para mim foi, tipo, publicidade, que é algo ainda do ambiente corporativo, mas já é algo mais criativo, né? Sim, total. E eu acho que esse sentimento que você fala, ele é muito comum também, assim, né? De se sentir um forasteiro dentro dos lugares que você percorre aí. Sim. Pô, a escola é realmente... Ou você tá ali num grupo seleto de qualidades que são poucas, geralmente, porque você é criança, adolescente, que são valorizadas naquela microsociedade, ou você se sente meio à parte, né? Porque a adolescência já é uma sensação de ser estranho, de estar sendo esquisito, sei lá. Quando você encontra a comédia, eu digo mais profissionalmente, você se sente mais pertencente àquela comunidade, ou em algum momento antes você fala, não, aqui eu pertenço, aqui eu me sinto bem? Cara, eu sinto que eu me encontrei, assim, 3 vezes na minha vida, saca? Tive 3 grandes paixões, assim, de coisas. Foi na época da escola, na época que eu encontrei as artes marciais, né? É mesmo? É lógico. Para de rir, viu? Mas realmente foram as 3 grandes... Foram os 3 grandes encontros que eu tive na minha vida, assim. Que foi uma época que eu comecei a treinar Kung Fu. Que eu, tipo, que eu sou muito nerd das paradas, que eu falei assim, eu vou aprender tudo sobre isso. Eu até brinco que eu virei chinês, assim, na minha adolescência. Eu comecei a estudar tudo, eu comprei livro, eu baixava, tipo, vídeos no YouTube pra caralho. Aí eu só via filme de Kung Fu. Foi na época que as locadoras estavam, tipo, se livrando dos VHS. Sim. Aí eu, tipo, comprei uma penca de VHS a R$10, tipo, 5 dedos de violência. Já viram esse filme? Não, mas eu já ouvi falar. É o filme que o Tarantino tirou aquela música do Kill Bill. Que era quando a mão do cara ficava vermelha e quem encostava a mão morria. Né? E eu comecei, tipo, a ler Bruce Lee, os livros do Bruce Lee. E, cara, assim, mexeu com a minha cabeça pra caralho. Qual que é o lance do Kung Fu? É que, tipo... Kung Fu é a excelência através da repetição, saca? Isso aí, cara, veio pra minha vida, essa parada. Tipo, o chinês, ele usa Kung Fu em tudo. Ele vai varrer do melhor jeito. Ele vai achar a melhor técnica pra varrer. Tipo, aquele cantinho ali da cozinha, ele vai passar a vassoura ali pra tirar a maior quantidade de sujeira que ele consegue com um movimento só. E isso entrou na minha cabeça em tudo, assim, que eu faço. Então, tipo, quando eu encontrei na publicidade também, eu fui... Na escola eu nunca encontrei essa excelência, porque eu era terrível na escola. Eu fui reprovado 2 vezes no primeiro ano, né? Tá. Mas eu descobri que eu amava a publicidade. Eu li um livro que chamava Criação Sem Pistolão, que era um livro muito bom. E eu comecei a me apaixonar pela propaganda com a ideia de fazer publicidade engraçada, né? Tinha um comercial na época que era o do Twix, do Caramelo! Sei, Tourette. Sobre o Tourette, né? Piada com condições... Hoje em dia nunca mais. Hoje em dia nunca mais. Eu até tenho uma história de um comediante, só um parênteses, claro, que deu uma ideia pra botar o Dileira na propaganda do Twix hoje em dia. Ia ser bom. E o Dileira encontraria os 3, ele se sentiria a parte, tarará, fazer. E a moça do marketing falou, a gente não pode mais fazer essa propaganda com Tourette. O Dileira tem Tourette, né, mas não pode mais. Só um parênteses. Que pena. Essa propaganda deve ter vendido muito Twix. Aí, cara, eu saí da escola, né?
eu esperei completar 18 anos para poder fazer a prova do Telecurso 2000, né? Formei graças ao Telecurso 2000, então sou muito grato. Tem o logo do Telecurso 2000 Sério? No meu diploma do ensino médio. Aí eu entrei na faculdade já assim, com muita certeza que eu queria ser o melhor publicitário de todos. Tanto que quando eu fiz o vestibular, eu passei no vestibular, eu já arrumei um estágio tinha uma agência de publicidade pequenininha lá na minha cidade, lá em São João del Rei. Eu tinha 2 meses antes de entrar, falei, mano, deixa eu ficar aí esses 2 meses que eu tenho aí, aprendendo alguma coisa, para eu não chegar lá em BH sem saber nada. O cara, beleza, vai ajudando aí. Eu fui lá, comecei já a aprender umas paradas. E, cara, publicidade foi minha segunda paixão. Eu estudei muito, trabalhei muito. Aí eu trabalhei em grandes agências em BH, trabalhei em grandes agências. Aí eu mudei aqui para São Paulo. E em BH eu vi comédia pela primeira vez, saca? Em BH eu trabalhei com o Bruno Costoli, numa agência. E eu vi ele começando. Eu vi ele fazendo os primeiros shows. Aí até teve um show que ele fez, eu subi no palco depois que eles fizeram, assim, contei uma piada de gordo que eu tinha visto na internet, assim. Aí teve até um cara que falou, dá essa piada pra mim. Eu falei, não. Nem era a minha piada. Porra, a única que você escolheu, o cara queria pegar, porra, vai tomar banho. Só uma curiosidade, você falou que repetiu 2 vezes o primeiro ano, né? Sim. Eu também repeti o primeiro ano. Aí, ó, parabéns. Obrigado, tamo junto. São várias coincidências. Você, quando olha pra sua vida escolar, e você era filho de acadêmicos, você acha que... E você é um cara muito inteligente, quando você coloca inteligência das ruas. Street smart. Você, quando olha para as suas reprovações, vamos dizer assim, você atribui uma falta de interesse ao que estava sendo ensinado, a uma rebeldia ou alguma coisa nesse sentido? Porque a gente sabe que não era uma parada de falta de intelecto, vamos dizer assim. Cara, eu culpo a escola, 100%. Eu culpo a escola, o sistema de ensino. Eu acho que o sistema de ensino, ele é antigo, ele é feito para pegar as pessoas e preparar para a fábrica, saca? Não é feito para pegar pessoas criativas e deixá-las interessadas. Eu acho que é simplesmente isso. Eu me considero uma pessoa inteligente, uma pessoa interessada, e a escola nunca conseguiu despertar minha criatividade e meu interesse. Nunca. Olha, esse é o melhor discurso que eu já ouvi, eu vou usar pra mim. É isso. A escola precisa melhorar muito. Senão os robôs... Eu sempre fui autodidata. Eu aprendo melhor sozinho do que com escola, com certeza. Porque você vai definindo o que você quer aprender, né? E a curiosidade não tem gasolina melhor pra te levar, né? E você tem uma coisa lá atrás, há muito tempo atrás, você virou pra mim e falou assim... Cara, quando eu comecei a me interessar por stand-up, porque eu e você, quando a gente começou... É engraçado, né? Os Open são muitos, né? E você vai meio que encontrando caras que falam o mesmo idioma que você. Sim. E aí você, o Luca Mendes e tal, eram uns puta nerds de comédia. Sim. E eu me identificava. E eu falava, caralho, os caras sabem... Eu acho que eu sei muito pra um Open. Sim. Mas esses caras sabem talvez mais que eu. E isso me falava, caralho, eu quero falar com esse cara. E você virou pra mim e falei, caralho, ô Sartório, como é que você sabe tanto, mano? Você virou pra mim e falou, eu entrei no Torrent, botei stand-up comedy e baixei tudo. Eu falei, caralho, tudo? Tudo. Você falou, tudo. Eu falei, mano, esse cara deve ter assistido 1 bilhão de horas, porque eu nem Torrent sabia entrar, tá ligado? E eu achei isso muito foda. Eu falei, obrigado por me entregar um crime aí, né, meu? Não era um Torrent, era uma plataforma de vídeos totalmente legalizada. YouTube, gente. YouTube. Cara, mas eu baixei tudo que dava. Antes de subir no palco. Antes de subir no palco. Eu tenho uma teoria de que a nossa geração... falta um termo melhor, mas eu gosto do termo que é um termo provocador. Eu falo que a nossa geração, a minha geração, eu falo mais sobre mim, viu, gente? É a geração dos covardes. Porque o que acontece? A primeira geração do stand-up, do Rafinha, do Danilo,
é uma geração que tinha muita certeza que eles eram fodas. E eles eram fodas. São fodas. Porque eles viram que estava rolando stand-up e falaram, eu consigo fazer isso. Só que a gente tinha idade para fazer stand-up nessa época. A gente sabia que a gente poderia fazer. A gente viu ali e falou, eu acho que eu consigo fazer isso. Só que a gente não teve coragem. A gente precisou passar anos, aí a gente viu outra geração começando, a gente falou, não dá. Aí a gente precisou estudar primeiro, a gente precisou consumir comédia gringa, a gente precisou conhecer os Mike Birbiglia da vida, falar, tem uns caras mais tímidos, tem uns caras que fazem uma comédia diferente, tem uns caras que falam olhando pra baixo, pra gente criar coragem pra fazer, saca? A gente precisou ver o vídeo do Louis C.K. falando que demora 15 anos pra você virar um bom comediante, pra gente criar coragem pra fazer. Inclusive, você me mandou há 1000 anos, cara, isso deve ter sido, 2016, 2017, você me mandou no Facebook uma mensagem falando assim, a gente tinha tido uma conversa sobre persona, e aí você falou assim pra mim, Varela, achei esse cara aqui e ele parece ser meio sem persona, meio que você falou, tal, lembra um pouco você e tal, e aí você me mandou um vídeo do Mark Normand. Aí, ó. E aí, cara, é o meu comediante favorito, assim. Aí, ó, ele também, ele era o meu favorito. Ele foi meu favorito, foi o cara que eu mais estudei. É mesmo? Foi o cara que eu mais estudei. Caralho, eu acho ele incrível. Eu fui assistir ele ao vivo. Você assistiu ele ao vivo? Eu fui lá em Miami na... Que legal. Tem a Beth, que sabe, que é a moça da Cancel Records. Sei. Ela falou, ele tá vindo aí no nosso Comedy Club aqui legal. em Miami. Porra, 60 pessoas. Conseguiu trocar ideia com ele? Consegui, entrei no camarim ali, troquei ideia. Gente boa pra cacete, assim. Falei um monte de coisa, assim, tava até meio... Você fica meio, caralho... Starstruck. Tipo... E não é um Starstruck, tipo, viu Harrison Ford, fez Indiana Jones. É um Starstruck, tipo, mano, eu estudei também esse maluco pra entender como que ele escreve, sim. assim. E aí quando você vê o cara ao vivo, você fala, cara, eu faço a mesma coisa que esse cara. É esquisito, assim, sabe? Porque, mano, um negócio tão olimpo, né? E você tem toda a razão. Cara... Só que eu acho que a gente foi mais com base, com mais fundamento. Porque, por exemplo, teve uma vez um professor de história falou pra mim que naqueles festivais da Record, de MPB, eles faziam um quiz de perguntas e respostas sobre música popular brasileira pros candidatos. E aí tinha candidato pra caralho, inclusive candidato que a gente nunca ouviu falar. E o primeiro colocado do quiz e o segundo colocado era simplesmente Chico Buarque e Caetano Veloso. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que a gente é o Chico Buarque e Caetano Veloso, não é isso. É que os caras tocam pra caralho e tiveram, assim, um destaque gigantesco na área, mas aquilo era a ponta do iceberg de um conhecimento que eles tinham, porque eles devem ter estudado absurdamente, tá ligado? Então eu acho que talvez a nossa geração fosse a com mais referência também. Só que a gente ter mais referência atrapalha a gente no início. Porque muita gente sem base nenhuma consegue chegar nele mesmo mais rápido do que a gente. É verdade. Porque a gente começa com muita referência, a gente começa pondo um monte de referência. Eu gosto disso aqui que o Mark Normand faz, gosto disso aqui que o Louis C.K. faz, eu gosto desse tipo de piada aqui que a Sarah Silverman faz, eu gosto disso aqui que o Chris Rock faz. Aí você começa a se descobrir quando você vai tirando essas pessoas da sua frente e você vai se mostrando, saca? Então você demora muito. E por você ter esse grau de gente que você vai colocando na frente, você vai se achando um merda sempre. E o idiota que não conhece nada, ele se acha foda pra caralho. É verdade. Então ele não tem medo de nada. É isso. Eu tô com 10 anos, agora que eu tô parando de sentir medo. Agora que eu tô praticamente, eu não sinto medo, mas eu demorei 10 anos. Eu acho que eu senti mais medo do que a maioria das pessoas. Mais medo do que a maioria das pessoas. O Mark Normand foi um cara que eu descobri, isso aí foi um grande objeto de estudo meu. Porque eu demorei muito a entender a diferença de falar algo engraçado e de falar uma piada. Que isso aí, gente, é muito sutil, mas a maioria dos opens alternativos, tipo, eu sou do cinema, eu sou das artes, demora muito a entender isso. Que tipo, você está sendo disruptivo, mas na verdade você não está falando uma piada, você está falando algo engraçado. E eu descobri nos sets do Conan, que são os sets de late show mais novos, né?
eu comecei a ver essa galera que tava aparecendo na TV pela primeira vez. E eu vi o primeiro set do Mark Normand. E ninguém conhecia dos nossos amigos. O Luca não conhecia, a Mauri não conhecia. E eu assistia religiosamente os caras que estavam aparecendo. E eu vi o Mark Normand e eu falei, caralho, esse cara é muito foda. Que era uma coisa muito... Ele era tipo um Seinfeld moderno, sabe? É, total. E eu achei ele tão foda. E eu descobri o álbum dele, aquele Still Got It. Uhum. E eu achei fantástico. Esse álbum eu escutei assim, gente, eu acho que vale a pena para todo mundo estudar. Que é tipo, é muito... Ele toca em assuntos modernos, ele pisa na linha, assim, do politicamente correto várias vezes. E ao mesmo tempo é muito limpo o que ele faz. E a minha crítica a ele é que eu acho que, tipo, ele tá virando... É meio que um problema das bandas, assim. Tipo, é 10 anos trabalhando no primeiro álbum e 1 ano trabalhando no segundo álbum. Saca? E o tipo de material que ele faz, ele precisa de mais tempo para trabalhar. Então, às vezes eu vejo ele fazendo nos álbuns novos a mesma premissa de uma piada que tá nesse primeiro álbum. Ele só muda a punchline. Eu falo, caralho, você já fez essa piada melhor antes. Você precisa achar um jeito de se reinventar. Eu tava pensando nisso. Começa a virar caricatura dele mesmo. Exato, né? Tá virando Marcos Mion, saca? Daqui a pouco você tá lá igual um velho. Oi, papito! Não, aí é o Supla, né? Mas, o Mion imitando o Supla. Mas tem, várias coisas que você falou que eu acho muito interessantes. Eu lembro uma vez que a gente teve uma conversa no Better. Eu tenho uma memória boa. Muito boa. E você fazia eu nunca te xinguei não, né? Pelo amor de Deus. Você fazia um texto no começo e você acha que foi fazer, mano, uma canja com a gente, com o Bernardo, no Beverly. E aí eu falei, caralho, Sartório, você tá tentando fazer um bagulho muito foda. Tipo... E é isso, e você tem toda a razão. Por exemplo, a primeira vez que eu assisti o Bo Burnham na minha vida, eu fiquei em depressão. Falei, cara, eu nunca vou conseguir fazer nada parecido que nesse cara, tá ligado? Eu não tô nem perto desse maluco. E você tá fazendo um negócio de complexidade porque você tem muita referência que você vai suar pra caralho pra conseguir fazer, porque a gente não tinha maturidade de escrita ainda pra chegar naquele lugar. E às vezes até hoje, pensando bem, talvez até de performance. E eu acho que eu não tinha também. Então, e aí eu falei pra você, por que você não escreve uma parada mais... O meu primeiro texto começou a funcionar, era um texto de putaria clássico de Open, perder a virgindade, não sei o quê, que eu comecei a ganhar um pouco mais de confiança. Porque eu também tava numas ideias, sabe? Tipo, que a gente passa por umas brisas, tipo, vou falar de cadarço, vou tentar tirar graça do cadarço. Sei lá, sabe essas brisas meio assim? Sim. Ou vou fazer um humor de outro jeito. Pro pássaro, escreve sobre o pássaro. Essas coisas. Ou fazer uma performance, eu lembro de eu tentar fazer uma persona de... Vou adotar uma emoção e fazer a emoção o tempo todo. Tipo, eu entrava, fazia 5 minutos, eu fazia todo o tempo com preguiça, assim. Ou muito animado, e aí experimentando, acho que faz parte do processo. Mas eu acho que a gente, eu, você, o Luca, claro, cada um na sua, mas muito cabeçudo. Isso que você falou do cara que, mano, peito aberto, por exemplo, o Fred dos Desimpedidos era esse. Mano, o moleque é de peito aberto com uma confiança. Eu falava, caralho, dá um tira essa confiança, mano. A gente não sabe porra nenhuma. E é isso, eu acho que a partir dos 5, 7 anos de comédia, você começa a ficar um pouco mais confortável, né? Mas eu acho que agora que a gente chegou, principalmente você que tem um ponto de vista mais diferente e que você quer explorar mais isso, por conta do seu tipo de humor, acho que agora vai começar a diversão, tá ligado? Sim. Tipo, agora temos uma maturidade de escrita de falar, eu quero falar disso e você conseguir falar daquilo engraçado. Porque a gente tinha umas ideias super boas, assim, e eu falava, cara, eu escrevo e não sai o bagulho, tá ligado? Mas o que eu te falei que você tava falando? Que você... Aí você falou isso pra mim, você falou... Cara, não me importa muito, tipo assim, eu não quero fazer isso fácil. Eu quero fazer isso do meu jeito, eu vou achar um jeito. E aí a primeira vez que eu vi o seu texto do Koala, eu falei, ele tá conseguindo, velho. Essa piada do Koala foi a primeira diferenciação que eu consegui, assim. E foi tipo, é uma piada que eu falo, tipo, que eu tenho koala de estimação. A piada é assim, eu tenho koala de estimação, eu achei ele na rua, não fica com inveja, porque... Não, deixa eu lembrar como que é, peraí. Eu tenho koala de estimação, não fica com inveja, né? Pode ficar, porque nem na Austrália tem mais.
Um koala muito fofo, peludinho, assim, pequenininho. Ele só tem problema que ele fala. Primeira vez que meu koala falou pra mim, eu fiquei muito assustado, que ele falou assim, destranca a porta, eu não sou um koala. Aí depois tem um fechamento que é, minha irmã odeia essa piada e ela odeia também o jeito que eu brinco com os filhos dela. Sim. E, cara, essa piada dividiu muitas opiniões, assim. O Patrick odeia essa piada, Patrick Maia. A Zócoli também, ela não gosta, que ela falou assim, que tira muita minha credibilidade com a plateia. Mas, cara, essa piada me marcou muito, assim, para os comediantes. Porque virou meio que o cara da piada do koala. Uhum. E eu nunca tive outra piada assim, sabia? Sério? Nunca tive. Outra piada que a galera fala, a piada do Sartório. Que a galera imita. Sei. Que foi muito marcante, cara. É difícil você ter uma piada tão identitária, assim. É porque eu acho que ela tem algumas coisas muito marcantes. Sim. Primeiro, quando a gente tá assistindo você, lá atrás, a gente fala, porra, pra onde ele vai? E quando o comediante fala, mano, pra onde ele vai, já começa a marcar. Você fala, mano, o cara tem um koala. Porque a gente sabe que é mentira, que você não tem um koala. Mas aí você fala, como é que ele vai se livrar disso daí? E aí o jeito que você vai contando, a voz que você faz e tal, e aí, porra, acerta. E ela é uma mistura, porque no começo da piada, parece que você vai pra um lugar de surrealismo da piada. E aí depois é um misdirection. Você fala, caralho, é uma piada. Agora, eu acho essa piada muito boa e eu, na minha cabeça, lá atrás, eu falava, mano, o Sartório vai ser tipo isso. Tipo, meio Demetri Martin, meio... Cara, mas até hoje eu faço esse tipo de coisa, assim. Até hoje, de vez em quando, tem algumas coisas que vão pra esse lado. E a estrutura dela é diferente. Sim, ela não é um one-liner, né? Você vai prolongando, fala, onde é que cadê esse? Tipo assim, você dá uns punchzinhos, mas você fala, mano, ele tá vindo com alguma coisa, eu não tô conseguindo ver, sabe? Eu gosto muito porque eu tenho uma... Eu não sei ainda se essa teoria é minha, porque eu já pensei muito nela. Eu já pesquisei muito para tentar achar, porque se um dia eu escrever um livro sobre humor, ou fazer uma palestra, um curso, vai ser esse o título, né? Então, se alguém souber achar essa referência, me fala, pelo amor de Deus. Mas que, tipo, toda piada é um salto, toda piada é um pulo, seria essa teoria. Que, tipo, você tá aqui e você tá saltando um buraco com o público. Se o salto for muito curto, o público... Não tem, o público salta e fala assim, só um saltinho. Se o salto for muito longo, o público cai junto com você, saca? Então morre a piada. E tem que ser a distância perfeita para o público ter aquela carga de adrenalina junto no salto. Então é essa a matemática da piada, né? E eu gosto muito de brincar com esse aleatório, e quando você conta uma mentira, eu tento fazer no meu solo, essa questão de, tipo, quando eu faço uma mentira, eu conto mentiras, eu conto verdades. Tem que ser muito verossímil ou muito inverossímil. Porque quando é mentira, tem que ser muito mentira. Tem que estar óbvio, para você não perder a credibilidade. Isso, quando a Zócoli me falou disso, ela falou, Sartório, aí ninguém vai acreditar em nada que você está falando. Eu falo, não, mas se as mentiras estiverem muito maquiadas, eu não vou perder. E eu tô conseguindo. Meu solo, eu tenho um momento, por exemplo, que... Por exemplo, eu usou no meu solo os comediantes que... Não usou os comediantes, mas eu usou que, tipo... Que todo grande solo de stand-up tem que ter um momento triste. Aí eu conto uma anedota, meio Norm Macdonald, assim, saca? Que é sobre um amigo meu que não dá para eu contar aqui porque é uma história muito grande. Mas sobre um amigo meu que é da Marinha e que o sonho dele é batizar um barco. E é muito aleatória também, mas é uma anedota nesse estilo, assim, de koala. E eu continuo flertando com isso, saca? Eu continuo. Mas é difícil você manter essa visão. Mas eu tento sempre achar um punch diferente do que os outros estão fazendo. Sim, eu acho que é a mágica, eu acho que é o que te interessa, e eu acho que também vem de um caminhão de referência, porque quando você não tem referência, quando você descobre uma coisa nova, provavelmente nem é nova, provavelmente você só não viu, tá ligado? E eu acho que também tem uma parada que é essa parada da credibilidade, né, que você tava falando. Cara, eu não sei, assim, mas a sensação que me dá é que
o Igor uma vez falou comigo disso. Você dá para sua plateia um signo cômico. E aí é o seguinte, quando você dá esse signo cômico para sua plateia, a plateia fala, o Sartório é mais ou menos isso aqui. E aí, as suas próximas piadas, se tiverem mais ou menos dentro desse lugar, cara, você não perde a credibilidade. Você fala, o Sartório fala umas histórias meio viajadas. Que nem o Igor. O Igor é gênio. Cara, o Igor ele pode falar os absurdos que for. Ninguém vai falar, será que é verdade que o Igor tava no supermercado e aí... Sabe assim? É meio surreal, assim. Você não pode trair esse signo cômico. Exato. O Igor é demais. Exatamente, sintetizou tudo. Porque eu acho que se você entrar numa... Todos eles, né? Todos os grandes, tipo Demetri Martin. É uma puta brisa. Às vezes é uma puta brisa. Só que você fala, mano, deixa eu entrar nessa viagem com você e beleza. Agora, se o Demetri Martin é esquisito, não tô dizendo... No meio do show começa a meter umas piadas do Jeselnik, você fala, uai... Aí tem uma quebra de crença, essa verossimilhança, vamos dizer, né? O Jeselnik é um que tá sofrendo com isso, né? Que ele tá tentando sair desse signo que ele criou. Nesses últimos solos, esse é o primeiro que eu acho que ele tá começando a vislumbrar uma diferença. Acho que o Thoughts and Prayers, a segunda metade... Ele tem uma coisa diferente, que não é mais um one-liner, é um pouco argumentativo. Tinha uma coisa ali interessante, né? Que eu acho que é o melhor dele até hoje. Só que é isso. O que, tem essa discussão sempre, que é... Se você tá no meio da persona, no sentido de o mais normal possível, tem uma vantagem que você tem uma flexibilidade de fazer... Foda-se o que for, no sentido, vai apresentar um programa, vai ser ator, não sei o quê, e ali você tem uma persona geralmente menos memorável. Sim. Quando você vai para os extremos, você fica muito marcado e é difícil fazer outra coisa. Só um exemplo aqui, o Emo Phillips, aquele cara fazia um personagem esquisito, com uma vozinha de criança, um cabelinho ridículo. Quando ele tentou ser ele normal... Ele se ferrou e voltou para ser o Emo Phillips. Isso é assustador. Isso é assustador para mim. Por isso eu nunca nem cogitei algo diferente, assim. Essa história, para mim, eu acho uma das mais assustadoras. Você viver, fazer sucesso com uma persona, tentar sair, não conseguir... Mas eu acho que ele encontrou felicidade o Emo Phillips? Na persona dele. Eu acho que talvez tenha achado. Que eu acho o Emo Phillips genial, assim, tem piadas dele maravilhosas. Eu nem sou tão fã da entrega, tá? Mas tem algumas piadas dele absurdas. Só que você fala, cara, o cara meio que precisa matar a própria personalidade pra fazer o personagem sobreviver, né? Isso aí, cara, é difícil porque, cara, fazer a mesma coisa sempre... A liberdade criativa que a gente escolheu nessa carreira, ficar limitada por conta do comercial, né? Imagina, o cara devia lotar show e de repente não lotava mais. É meio difícil mesmo, eu acho. Eu vi alguém falando que comediante não gosta de ir em festa fantasia porque a gente prefere ser a gente mesmo, sabe? Sei. Eu me identifiquei, assim, que eu realmente... É bom, né? Eu acho que existem os comediantes que... No Brasil não tem muita gente que encara essas personas diferentes, né? Tá tendo uma polêmica lá fora, que não sei se você já viu, do Jimmy No Breaks. Você viu esse cara? Que foi um cara que ele meio que ele bombou lá no Kill Tony, que ele meio que imita um pouco o Dice. Ele tava nesse último especial Netflix, não? Não sei se ele tá no último especial Netflix, mas ele imita um pouco, não muito. Aí agora apareceu um cara que imita muito o Mitch Hedberg, muito assim. Aí estão descendo além. Escrita e persona? Escrita e persona. Sério? Escrita e persona. Só que aí quando esse cara apareceu no Kill Tony, aí a galera de Nova York começou a descer a lenha na galera de Austin. Falou assim, não, essa galera de Austin foi longe demais. Vocês permitem tudo agora pode copiar cover de comediante, saca? Porque tá virando meio que isso, assim. Estão abrindo as portas pra loucura, sabe? Internet, né, meu? Agora, tem uma coisa aí, né? Nos anos 70, o Steve Martin falou que a parada, quando ele começou a ser comediante, era
era ser engraçado, óbvio, mas em segundo lugar, quase em primeiro, era ser o mais original possível. O Steve Martin, com certeza, foi um dos comediantes mais originais ali, principalmente daquela época e tal. Eu acho que aqui não teve isso, né? Eu acho que teve um processo meio de entender o que era o stand-up, cada um fazer isso. A gente não tem... Eu não sei se por conta da cena, não tem shows pra caralho que você pode se queimar, porque o Mitch Hedberg tomou água pelo menos uns 3 anos seguidos pra virar o Mitch Hedberg, né? Falta coragem, falta cena, falta interesse do comediante pirar um pouco mais, falta maturidade da plateia, de repente. Aqui não teve isso, acho que porque não teve a TV, saca? Porque, por exemplo, o Carson ele tava procurando comediantes diferentes. E também tinha, tipo, a Mitzi, que também queria pegar a galera diferente. O Carson mandava os olheiros dele para outros lugares. Imagina que o Steven Wright foi achado lá no restaurante chinês em Boston. Em Boston. Um cara super alternativo, cara. Super alternativo e bombou, cara. E isso pra mim é a prova de que dá pra você fazer algo diferente. Dá pra você ser... É porque, cara, eu vi uma coisa que eu achei genial. Eu não sabia dessa informação, não sei se é verdade, mas o Gregório do Vivier, naquele podcast dele do Calma Urgente, eu não sei direito o nome, ele tava falando que a Record fez uma pesquisa, eles acharam que ia ser genial fazer uma pesquisa no Brasil inteiro para descobrir do que as pessoas queriam uma novela sobre, para eles fazerem uma novela e ganhar da Globo. Aí na pesquisa deu que o Brasil queria uma novela sobre mutantes. Sim. As pessoas não sabem do que elas querem. Ninguém sabe o que elas querem ver até elas verem prontas, sabe? Se a gente, isso serve para tudo, para comédia, para o entretenimento. A gente tem que parar de ser arrogante e achar que a gente consegue prever o mercado. Teve outro corte que eu achei foda do Samuel Rosa, você viu esse corte? Ele falando assim, bicho, eu vejo uns gurus de internet aí falando que tem a fórmula para fazer e eu tenho 50 anos de carreira, sei lá, eu tenho sei lá quantos hits e eu dependi tanto da sorte para dar certo e eu vejo o cara, parece que eu não sei nada, saca? Cara, não dá para prever essas coisas. E as pessoas, a gente precisa, a única certeza que a gente pode ter é confiar no que a gente quer fazer. E confiar que, tipo, não existem pessoas tão diferentes da gente assim. E tem uma coisa muito doida, né? A coisa que parece óbvia, até às vezes pode dar certo e tal, mas as coisas maiores que tiveram, sempre foi uma coisa, não que a plateia queria ver, mas que ela queria ver e não sabia. Exato. Tipo Seinfeld. Exato. O pitching do Seinfeld é ridículo. Se você fala o pitching do Seinfeld sem saber o que é o Seinfeld, você fala, cara, isso nunca vai ser o top 100 do mundo de série. E aí, mano, é uma paulada, né? Você assiste essa série e você pensa que foi a série mais assistida dos Estados Unidos, é uma loucura. Que é super inteligente, é super bem escrito, não é óbvio. Zero mainstream. E foi a série mais assistida da época deles. Não, é bizarro, isso é bizarro. E não só o produto final, mas o comediante em si, né, cara? Tem uns comediantes que estouram assim, que se você bota em 1º de janeiro, alguns anos que aconteceram, você fala, você tem 7 comediantes pra escolher pra falar que vai estourar. Mano, a maioria você fala, caralho, não vi. Que tipo, o cara vai estourar porque aconteceu isso. Vou dar um exemplo só. Mano, o Cirilo, assim. O Cirilo, mano, tá estourado, vende ingresso pra cacete, um sucesso. Naquele ano que ele estourou, alguém apostaria as fichas do Cirilo? Com todo respeito ao Cirilo. Não tava no radar de ninguém. Mano, o cara tava em Bauru fazendo 26 shows, ralando pra cacete. Mano, estourou. O Chitãozinho compartilhou. Mas tava fazendo 26 shows. Exato. Tava trabalhando pra caralho. Exatamente. Tava trabalhando pra caralho. É lógico, não é só um fator sorte, mas é uma coisa da previsão do que é o showbiz. Mano, não dá pra saber, cara. Não dá pra... Dá pra trabalhar.
É o que você falou, fazer o que você acredita e trabalhar pra cacete. O Cirilo tem uma história engraçada com ele. Eu não sei se ele tá muito bravo comigo ainda. A gente tava um dia na risadaria. Ele é desses que fica bêbado chato, né? Aí ele me deu um chute no risadaria. Do nada? Do nada, assim. Deu um chute na minha bunda, assim. Pum! Aí eu, caralho, Cirilo, vai tomar no cu, né? Aí, beleza. Aí um dia eu tava num bar. Esses dias você vai no bar até 6 da manhã, né? Aí eu tava bebendo com a galera num bar. Aí ele tava com uma galera dentro do carro, passou assim, e acho que ele ficou feliz de ver outro comediante, né? Aí ele falou, ali o Sartori, ali o Sartori, Sartori! Aí eu olhei pra ele, Cirilo me deu um chute na bunda. Vai tomar no cu, seu filho da puta! Então, Cirilo, Ele ficou chateado. você tá perdoado. Ele nem lembra, né? Se pá, ele nem lembra que ele te deu um chute. Não, só lembrou que eu mandei ele tomar no cu. Mas você mereceu. Mas ele falou com você depois? Não. Nunca mais? Nunca mais. Mas a gente não se tromba, né? Foi só essas duas ocasiões. Que duas interações mágicas entre Exatamente. dois colegas de profissão. Mas você, quando você tá estudando, você ainda estuda? Ou você estuda menos? Cara, eu estudo sim, cara. Eu vejo muito documentário ainda. Eu não assisto muito show mais. Mas, por exemplo, você é um cara que gosta muito do Dangerfield, né? Eu imagino que você fez aquele belo... Eu assisti o como que chama? Enciclomédia. Eu gosto muito o Jesse Onick que indicou não sei se foi o Jesse Onick ou o Norm Macdonald que indicaram um álbum dele, que é o The Loser. Já escutou esse? Maravilhoso. Foi um cara que eu tive um hiperfoco um tempo atrás também, que aí eu comecei eu comecei a assistir muito. Então eu tenho uns hiperfocos assim, mais coisa antiga, assim. Coisa nova eu tô meio de saco cheio. Você acha que perdeu qualidade? Muito. Não dá, cara. Comédia, os maiores de todos os tempos fizeram 3, 4 horas na vida, saca? E, cara, eu quero ver... Eu gosto de ver comediante falando sobre comédia, eu gosto de ver documentário de comédia, e eu gosto de ver uns documentários, uns podcasts. Tem um cara que eu fiquei meio obcecado também, que eu tava vendo. Eu até participei de umas... Cara, você é muito parecido comigo nesse uns sentido. bate-papos. Cara, a gente é parecido. Você tem que colar mais nos rolês, cara. Você fica só sumido aí. Esqueci o nome dele. Ele é um cara que é um empresário de comédia. Ele aparece no documentário do Seinfeld, zoando o Orny Adams. O George... o cabeludo? O cabeludo. Eu sei quem é. O cara fica putaço, porque ele faz uma piada do papagaio bereta. Exato. Esse cara tem um documentário excelente. Nunca vi. Excelente. Ele tem um podcast excelente. É Barry alguma coisa. E ele fala sobre a indústria da comédia, saca? Sei. Ele foi produtor ele foi o agente do Danny Cook. Ele conta várias coisas sobre o Danny Cook. O Danny Cook tem umas entrevistas boas também. Tem. Que ele foi roubado pelo irmão. O irmão dele tá preso, exato. Cara, muito louco essa história também. Cara. O Danny Cook foi o primeiro especial de comédia que eu vi. O Vicious Eu Circle. acho que foi o primeiro também. Foi o primeiro que eu vi. Que eu acho que bombou muito, acho que deu uma transbordada, né? É o que ele faz é que eu nunca revi, mas eu lembro de uma piada que ele fala de olhar chorando pro espelho. Cara, eu acho que a piada famosa dele nesse especial que é justamente o ciclo vicioso, que é que ele tá numa fila, aí uma pessoa espirra, ele fala God bless you. E a pessoa fala, eu não sou cristão, não sou católico, sei lá, não sou religioso. E aí ele começa a ter um ataque de raiva, ele faz uma piada de acumulação, ele fala, cara, eu queria que essa pessoa morresse de gripe, não sei o quê, ia pegar o corpo dela, enterrar, virar uma semente, não sei o que, virar uma árvore, cortar a árvore, fazer uma bíblia, fazer o papel e ia virar uma bíblia, ia fazer o círculo. Foi mais ou menos, acho que no mesmo ano de Killing Them Softly, do Chapéu. Foram os 2 primeiros solos que eu vi, assim. E aí eu falei, caralho, eu queria ver mais disso daqui. Cara, ele fala umas coisas muito legais sobre a cena, assim. Por exemplo, ele falou uma coisa do Danny Cook, duas coisas que ele falou sobre o Danny Cook. Ele contou sobre a carreira dele. Ele falou que quando você acerta uma legião de fãs, assim, na juventude, você tem fã pra sua vida inteira.
Tipo, você acertou a galera com 18 anos, de tipo, eles vão te assistir todos os shows que você fizer pro resto da vida, saca? Você que é jovem, aproveita para acertar seus fãs. Esse trem já passou pra nós. Pra nós já era. Mas ele falou que o Danny Cook, quando ele gravou esse primeiro solo dele, qual que foi a estratégia? Ele fez procura aí, Barry Producer, só pra gente dar o nome do cara aí, que o podcast dele é bem interessante. Barry Producer... Barry, B-A-R-Y. Production. Comedy... Producer. P-R-O-D-U-C-E-R. Danny Cook. B-A-N-E. C-O-O-K-E, né? É um nome bem judeu. Você gostava dele? Você ainda gosta? Tinha uma galera que tem um puta preconceito com ele. Do Danny Cook? Eu fiquei pra achar você. O A nome cara do dele, cara. o nome do cara. Deixa eu pesquisar aqui, peraí, vai ser mais rápido. Tira o... Achou alguma coisa? O que você achou? Só o nome dele com quem os caras que não tem. Deixa eu ver. Vou botar na TV aí. Ó, já achei aqui, ó. Barry Podcast Danny Cook, já achei o nome do cara. Boa. Quem aqui, ó? Esse aqui que apareceu. Esse Danny cara aqui, ó. Cook. Barry Cats. Nossa, tá acabado, hein? Tá. Barry Cats. É cats de gatos? Cats. Ah, de- tá, Tipo com Cats do KTZ. lugar lá de... Lugar de... de pastrame lá de Nova York. Sei. E você tem algum documentário favorito? Cara... Comédia. É? É o seu Bastidores favorito? da comédia. Acho que é o primeiro que eu vi. Eu assisto todo ano, cara. Você viu o último especial do Orny Adams? Ainda não assisti, não. Mas Faz eu, uns 2 eu anos, gosto do acho. Orny Adams. Já me respondeu no Instagram. Sério? Já. Tem uma puta teoria do Orny Adams. Manda. Se não é uma Vamos, puta teoria. vamos contextualizar? Claro, Orny Adams? claro. Você quer Orny contextualizar? Adams, gente, ele é o antagonista do documentário do Seinfeld. É um cara que foi detonado no documentário do Seinfeld. Tem uma história que não é falada no documentário, né? Mas basicamente o documentário do Seinfeld é o Seinfeld mandando bem e o Orny Adams sendo um puta babaca. O que não é falado nesse documentário do Seinfeld é que o Orny Adams, ele... Como ele entrou no documentário, né? Que isso aí foi falado nos podcasts. Que o Orny, quando o Seinfeld entrou na frente dele lá, ele foi pro produtor e falou assim, mano, por que esse cara tá aqui? Porque eu tô aqui há 10 anos pra conseguir esse spot, esse lugar pra fazer show, e vem esse cara velho que não tem nem graça mais e rouba meu lugar. He's out of touch, ele fala, É. né? Aí contaram pro Seinfeld, o Seinfeld falou, ele tá certo, põe ele no documentário. Aí na edição o Seinfeld foi lá e fudeu ele, né? Cara, então, é isso que eu ia te perguntar agora. Tem exatamente isso, e o Seinfeld fala, pô, esse cara é o cara perfeito pra fazer o contraponto. Porque ele não vai ficar querendo me agradar, ele não me vê como um semideus, ele me vê como um cara qualquer. Apesar que no documentário você vê que quando ele tá na frente do Seinfeld, ele respeita o Seinfeld. Sim. Agora, tem uma coisa, o Orny Adams fala isso nos podcasts, eu acho até que no Two Bears One Cave ele fala que ele acha que ele não era tão cuzão, que ele realmente a edição meio que fudeu com ele. Será que dá pra fuder tanto assim? Porque tem coisas que ele fala ali, o jeito que ele age, até com esse próprio Barry Katz aí, cara, é meio escroto, tipo, é meio babaca, é meio arrogante e ao mesmo tempo é meio inseguro também, né? Sim. Eu acho que ele era cuzão, sim. Eu acho que ele é louco, sim. E eu acho que... Só que eu acho que ele foi quem deixou o documentário bom. É. Qual que é o trouxe lance? entretenimento, né? Eu acho que esse documentário, ele foi pra comédia o que foi o Space Jam foi pro basquete mundial, saca? É mesmo? Eu acho. Por quê? Porque abriu portas pra quem não gostava, é isso? Não, porque o Space Jam não sei se você sabe disso, mas o Space Jam foi uma peça publicitária. Sim. Space Jam foi bancado pela Nike para divulgar o basquete no mundo. Ah, Isso eu não sabia. Para internacionalizar o basquete. Esse documentário, até o Jesse Onick fala. O Jesse Onick fala que, tipo, quando ele assistiu esse filme no cinema, ele saiu de lá comediante, saca?
ele é um filme que ele te ensina como fazer comédia. Sim. E quem ensina a fazer comédia ali? O Seinfeld em partes, mas é tipo... Alguém tem uma piada dessa, que nas Olimpíadas deveria ter os atletas e uma pessoa normal correndo junto, pra gente ver a disparidade, saca? E o Orny Adams é essa pessoa normal. E ali ele tá mostrando a disciplina que um comediante deve ter de gravar set, de se assistir, saca? Volume de trabalho. Volume de trabalho, ética profissional. Então, ele é essencial, cara. Ele é essencial. Os conselhos, ele errando e o Seinfeld dando os conselhos, aquilo lá é ouro, cara. Toda vez que eu assisto aquilo ali, me dá mais uma lição. Me dá mais Saiu uma da lição. Netflix, mas puta, eu vi. Tem no YouTube, eu acho. acho. Muito triste. Não tem. Não tem mais? Não tem. Eu comprei até o DVD pra não perder. Eu assistia no YouTube no começo com legenda em espanhol, não tem mais? Não. Caralho, eu via pelo menos uma vez por ano eu via. Esse é o problema. Quando entra na Netflix, as pessoas tiram dos lugares, saca? Na Netflix estava remasterizado ainda. Tava com a qualidade boa. O que eu acho desse documentário foi a primeira vez que eu vi o comediante errar. E é uma merda no começo, quando a gente começa, porque a nossa porcentagem de acerto é minúscula e é muito frustrante. Porque você olha os outros que tem mais tempo de comédia, o cara faz 15 minutos, você fala, mano... Aí o cara vai lá e testa, acerta metade. Você fala, mano, o cara acerta muito mais que eu, vou demorar muito mais tempo. Eu lembro de uma série do Murilo Gun, chamava Tentativa e Erro até. Era legal. E a primeira vez que eu vi, meio que foi libertador, assim. Eu falei, caralho, ele erra pra caralho. Ele erra, tipo, feio, ele toma uma água. Porque o comediante nunca posta água, né? E é importante pra caralho pra quem tá começando falar, mano, a água é tão natural quanto acertar uma piada, tá ligado? Exato. Esse documentário é muito foda. Eu gosto muito, esses dias eu tava falando com o do Inside Jokes da Amazon Prime, que é aqueles caras que vão fazer New Faces. Esse eu assisti uma vez, achei... Você achou arrastado? Não, eu não senti vontade de assistir de novo, não. Mas assisti esse de Boston, muito de bom. Boston, como que chama? When Stand Up Stood Out? Isso aí. É o primeiro que aparece no YouTube quando você procura documentário stand-up. Esse é muito bom. É bom pra cacete também. Tem vários. Eu gosto muito do Talking Funny também. Talking Funny é bom. Esse When Stand Up Stood Out Puta, não sei se é esse, agora eu tô na dúvida, vê se é esse. Acho que não é. Tem um que o cara vai fazer um documentário sobre stand-up e tal, não sei o quê. E aí tem uma coisa que me marcou muito no documentário, que ele vai vai entrevistar um velho que fazia stand-up nos anos 70, 80 e parou. Esse I Am Comic. Tá ligado isso? Sim. E aí o cara tem o contato de todo mundo, você vê pilhas e pilhas assim, de contatos, piadas, sei lá o quê. E ele fala, pô, você não quer se juntar a mim pra visitar os cômicos? Aí o cara fala, eu vou. E aí o cara começa a ficar com vontade de fazer stand-up de novo. E aí ele fala, cara, ele sai assim de um comedy, de um bar, sei lá, e fala, o que aconteceu? Cara, tá me dando vontade de fazer de novo, caralho, não sei o que eu faço e tal. Aí ele volta e faz 5 minutos num bar horroroso, assim, vai mal. E aí você fala, cara, esse cara foi bom, esse cara fez Johnny Carson. E o cara voltou a ser open. E aquilo me despertou um negócio tipo assim, mano, eu nunca vou parar de poder. Nunca vou poder parar. Porque a sensação de não poder voltar se eu quiser é pior do que não parar nunca, tá ligado? Tipo academia, assim. O cara é doido, assim. Eu vejo as pessoas parando, voltando. Eu nunca pensei em parar, sabia? Na publicidade a grande questão da comédia pra mim foi muito libertadora na comédia, é que tipo, tem muita besteira na comédia, gente. Tem as pessoas tretando, tem as picuinhas, tem as guerras entre comedy, mas o palco, onde tem a sua relação pura com a plateia, onde você fala o que você quer e você tem a reação instantânea ali da plateia. E quando chega no momento que você consegue olhar pro olho da plateia, das pessoas na plateia, que demora um pouco você ter essa coragem, assim, de tipo, ter essa troca, assim, de você fazer a piada olhando pra pessoa e você vê a pessoa rindo. É tão pura a parada, assim, que, cara, eu
Eu acho que é muito difícil parar, cara. É muito difícil parar. Eu nem insisto para as pessoas pararem, voltarem, saca? Eu já fui essa pessoa, você não pode parar, continua. Hoje em dia a pessoa fala assim, tô pensando em parar, eu falo, mano, para então, porque já é tão difícil para quem quer muito, para quem quer pouco. E tem uma coisa também, tem umas pessoas que falam que vão parar só para você ficar ali. Ai, não para, isso é fundamental. Eu também tô de saco cheio, quer parar, enche o saco. Não fala isso pra mim não, que eu te ajudo a parar. Caralho, para de encher o meu saco. Agora, Sartório, eu vou fazer um formulário antes de fechar esse podcast aqui. Você pode responder com uma palavra ou pode se alongar um pouco mais, fica à vontade. Primeira coisa... isso aqui, você que tem referência vai saber, vai identificar que vem esse formulário direto do Inside Actors Studio, que é uma das minhas... Um dos meus entrevistadores favoritos, assim, gerou várias entrevistas maravilhosas, inclusive com Chapéu. Essa é muito boa. E o Chapéu é o único cara que entrevistou o James Lipton. Que é muito bom, né? Pra mim, há uma porra de um negócio que faz entrevista, a maioria com atores e atrizes, o cara poder escolher quem ele quiser. Se ele quisesse colocar o Sean Connery pra entrevistar ele, quem que ele quisesse do mundo da atuação, ele escolheu um comediante. Da hora. Eu acho o comediante, pelo mesmo motivo que é escolhido pra apresentar o Globo de Ouro, o Oscar, sei lá, o comediante talvez seja a síntese do entretenimento por si só, tá ligado? Eu acho que a gente não é valorizado e foda-se, porque o que a gente faz é muito do caralho, mas eu acho que o comediante é o mais perto da função pura do entretenimento. De Deus, você quer dizer? De Deus. Comediante médico. Primeira pergunta que eu quero fazer pra você é, você tem um som ou barulho favorito? Som ou barulho de favorito? Puta, cara. Deixa eu pensar. Cara, eu gosto do barulho, de um barulho desligando, saca? Sabe quando tem um barulho que tá incomodando e ele desliga? Sei, o alívio. Esse é o meu barulho favorito. Você posso falar uma coisa que não tem nada a ver, uma observação que eu tô fazendo isso algumas vezes. Tem um traço de personalidade dos comediantes que vêm aqui que eu acho isso muito engraçado. Os comediantes mais analíticos, e parece óbvio isso, mas é assim, cravado. Os mais analíticos são os que mais demoram pra responder. Tipo assim, os caras que são caras mais cabeçudos de... Sabe assim, pensar comédia, cara, é muito engraçado isso, assim, o cara realmente pensa na resposta. Os caras mais intuitivos no palco são os que falam, a primeira, não é a melhor, é a primeira, tá ligado? É muito doido isso. Eu pensei em piada, pensei em falar fritura, mas... Você tem um som ou barulho que você odeia? Um barulho que eu odeio. Pensar. Cara, tem muita coisa que eu odeio. Tem uns barulhos que eu odeio pra caralho, mas eu não tô lembrando agora. Goteira. Gota de filtro, sabe? Filtro desregulado. Sei. Isso é tortura chinesa, né? Você tem uma palavra que você tem como palavra favorita? Agora você meio que me obrigou a pensar em todas, né? Eu vou comprovar que eu sou analítico. Super analítico. Não vai responder de bate-pronto nenhum. Sei lá, eu gosto de queijo. Queijo? Queijo. Maravilhoso. Fala uma coisa que te empolga. Comédia me empolga. Fazer ou... Fazer. E uma coisa que te brocha? Picuinha. Puta, então dias difíceis pra você na comédia. Tá difícil. Você tem um palavrão favorito? Periquito de véia.
É o primeiro. Parabéns. Bom, eu imagino que você tem alguma religiosidade? Tenho, sou espírita. Você ainda é? Sou. Perfeito. Então, vamos imaginar que num futuro muito distante você passe dessa para uma melhor e você chegue aos portões perolados do céu. O que você gostaria de ouvir quando chegasse lá? Estão fazendo seu documentário. Excelente, muito bom. Olha, a gente chegou ao final do nosso episódio, queria te agradecer imensamente por ter vindo. As portas desse estúdio estão sempre abertas para você. Muito obrigado. Não só para fazer entrevista, que eu sei que o pessoal tá de saco cheio de podcast, mas para gravar fundo verde, ququalquer coisa que a gente puder ajudar com produção de conteúdo, você tá mais que convidado. Muito obrigado. Certo? Muito Ou feliz. para tomar uma breja também, que é nóis. Você que está assistindo aí, vai assistir as coisas do Sartório, vai lá, como ele, como eu, seja obcecado, assista tudo de cabo a rabo no YouTube, no Instagram e tudo aí, e vá nos shows, né, que é o mais importante. Quem é Meu Bebê Podcast é meu atual projeto que eu tô trabalhando mais com a minha esposa linda, engraçada Jéssica Angelim. Vem assistir. Perfeito. E você que assistiu até aqui, segue a gente, deixa o like, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.